Amém. Graças e paz, queridos. É sempre difícil estar aqui em cima, ainda mais nessa posição de estar trazendo uma palavra. Abra a tua Bíblia lá em João, capítulo 4. Antes disso, eu queria comentar um pouquinho a respeito sobre a palavra, tanto de domingo passado, quanto a do pastor Jonathan agora. E a palavra de Deus diz assim: quem de vocês quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Né? E esse é o parâmetro que a palavra ela nos dá, né, pastor Jonathan? Que não é questão de ser mais velho, né? Ou a questão de ser muito mais espiritual, ou a questão de ser muito inteligente, muito eloquente, né? Não. O Senhor, Ele coloca em posição de liderança aquele que tem o coração mais servil. O Senhor coloca em posição de abençoar aquele que não tem o coração somente em si mesmo, mas ele tem o coração aberto para comportar muitas pessoas. Amém? Então, é porque o mundo ele tem uma hierarquia, né? O líder é sempre o que manda, o líder é sempre o que fala para acontecer, o que manda fazer e faz e acontece. Mas, na verdade, no reino de Deus, e Jesus foi a prova viva disso, a liderança, ela é, na verdade, o último lugar que qualquer ser humano queria estar, que é servir a todos da melhor forma possível. Então, querido, se você hoje, Deus te colocou numa posição de líder de grupo, ou de pastor, ou de líder de GC, saiba que você é o primeiro a servir, mas também é o primeiro a abençoar. Amém, querido? E que a tua liderança seja assim, né? Seja uma liderança abençoadora, uma liderança liberadora, sabe? Uma liderança que desata, sabe? E que faz lançar as promessas das pessoas. Amém? Já abriu lá? João 4, 27. Vocês repararam que... eu não sei se vocês repararam, né? E eu sempre falo, o Senhor, Ele fala. O Senhor, Ele não fala essa pregação aqui, que eu estou fazendo hoje, ela não é um fim em si mesma. Ela é uma construção daquilo que o Espírito já está tratando com a gente desde o começo do ano. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que a gente sempre fala, cara, a gente precisa aprender a discernir o culto. Discernir o culto. E não só esse culto, mas todos os que antecederam esse. Porque o Espírito Santo está fazendo algo. O Espírito Santo está fazendo gerar algo na igreja. E nós precisamos estar inseridos nisso. O Senhor não vai te colocar nisso. Entenda o que eu estou falando. O Senhor não vai te colocar naquilo que Ele está fazendo. Sabe por quê? Porque Ele já te salvou. Tudo que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No mês passado, a gente falou sobre adoração. E o engraçado é que nós falamos em cima de João capítulo 4 também. E hoje, esse mês, desde o começo do mês, nós temos falado de evangelismo e missão. E parece que não, mas as duas coisas estão intrinsecamente conectadas. Elas não se desligam. Eu vou te explicar. É igual um casamento. Assim como o resultado de um casamento saudável são os filhos, o fruto de uma união íntima entre Cristo e a sua noiva precisa ser gerar filhos. Quando nós falamos de adoração, nós não falamos apenas de um momento de adoração, nós falamos de uma vida de devoção e adoração a Deus. Nós entendemos lá atrás que a adoração não é um culto em que eu
levanto a minha mão e eu canto alguns louvores, mas ela é uma dimensão espiritual, em que eu entro e eu canto juntamente com os anjos aquilo que eles estão cantando. Isso é adoração em espírito e em verdade. Outra coisa fora disso não é adoração. Amém, queridos? Isso ficou claro para a gente? Então, a partir desse lugar de intimidade e de comunhão com Deus, algo precisa ser despertado em nós. Assim como foi despertado em Isaías. Quando ele fala assim, ó, vi o Senhor diante do alto e sublime trono, mas a minha boca era impura. Eu estava habitando no meio de um povo de impuros lábios. Aí veio um anjo e tocou a minha boca e eu fui purificado, e eu fui santificado, e eu fui lavado. Aí alguém lá no meio fala, a quem enviarei? Deus, né, fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Entende? Entende que nenhum encontro com Deus é um fim em si mesmo. Nenhum encontro que um ser humano pode ter com Deus, ele é a finalidade, é a última coisa. Poderia ser maravilhoso, né? Poderia ser a última coisa e é a melhor coisa. Mas existe uma coisa que o Senhor espera de nós, e é uma resposta natural de quem encontrou Jesus, de quem está em uma dimensão de adoração, que é a preocupação com o perdido. A preocupação com o perdido. É perigoso achar que a comunhão com Cristo serve só para nós mesmos. Se a sua intimidade com Jesus não te leva ao perdido, tem algo errado com a tua intimidade. Se a tua adoração, se os nossos momentos de adoração aqui no altar são tão legais, são tão quentes, mas isso não te aquece também para a missão de Deus, tem alguma coisa errada com a tua adoração. E isso é muito importante. E eu não estou dizendo isso para te deixar mal, triste, chateado. Não. Para te despertar, querido. Para nos despertar. Sabe? Para que nós possamos entender que nós temos uma missão nessa terra. E que o único motivo do Senhor te receber diante do trono da graça, todas as vezes que você deseja entrar, não é porque você é muito bonito, ou você é muito legal, ou Ele te ama demais somente. Mas é porque Ele sabe que a partir de você, Ele pode alcançar muito mais. Diante disso, eu queria falar um pouquinho, né, sobre como está o mundo hoje. Queridos, igual o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Ele fala, cara, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, odiarão a verdade, sabe? E é isso que nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo nos nossos dias. Uma cultura que endeusa o ser humano. Uma cultura em que o ser humano é o centro de si mesmo. Uma cultura em que nós trabalhamos para nós, né? Vivemos para nós, comemos para nós, e só nós não, né? Eu, né? Vamos trocar nós por eu. Comemos para mim, né? Trabalhamos para mim mesmo, faço tudo pensando em mim mesmo e nos meus, talvez, o mais perto possível. Que às vezes são uma, duas pessoas ou três numa família, que já é uma família pequena. E eu não estou falando aqui que você tem que ter vários filhos, né? Calma, relaxa, fica tranquilo. Eu vou segurar essa benção eu seguro. Quer, Lucas? Quer? Daqui eu lanço, hein? Vai ter que segurar também, né? Meu Deus. Ai. E a gente vive numa sociedade, cara, em que ela está muito voltada para si mesmo. Tudo diz que o homem precisa pensar, que a mulher precisa pensar no seu bem-estar, né?
nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que ela gosta de fazer, naquilo que é bom para ela. E sim, querido, não estou dizendo que nós devemos, escolher o pior para nós. Não, não é isso. Só que existe um equilíbrio e um desequilíbrio. E a nossa sociedade está em desequilíbrio. Gente, as pessoas não querem mais ter filhos. Gente, as pessoas, nada contra a gente, pelo amor de Deus, mas elas estão preferindo criar cachorro do que criar filho, do que treinar filho, do que formar família. Gente, os homens, agora eu vou falar para os homens não querem mais casar. Você sabe qual é a estatística disso? Eu não pesquisei, não botei aqui, mas pesquisa aí você. Pode pegar o teu celular aí agora e pesquisa. Por quê? Porque é um desgaste. Gente, a família, ela é a forma como Deus falou assim para o homem, ó, eu vou te tirar de dentro de você mesmo. Mas para isso eu vou te dar uma família. Não, Vitor. Eu quero tirar o Vitor de dentro dele mesmo. Eu vou dar uma mulher e uma esposa para ele, e eu vou dar filhos para ele. Eu quero tirar o Vitor de dentro dele. E eu estava muito dentro de mim, né? Deu para perceber, ele precisou me dar 3. Né? E uma esposa como a minha esposa, gente. Minha esposa. Engraçado que ontem nós fizemos aniversário de casamento, né, meu amor? Ontem nós completamos 6 anos de casado. É pouca coisa. Meu Deus! Faz isso comigo, não. A gente completou 6 anos de casado e eu parei ela no corredor lá de casa. Aí eu falei para ela assim, amor, hoje eu quero renovar com você a minha aliança de te suportar. Não foi, amor? De te suportar. Aí ali eu quero renovar também a minha aliança com você de te suportar. Queridos, é isso, cara. Suporte não é só, não é você aguentar os erros do outro apenas. É você dar o suporte, né? Você dá suporte. Muitas vezes para você dar suporte, você vai ter que, perder. E a gente não sabe perder. Querido, o casamento estica a pessoa. Um casamento, ele estica o ser humano. O casamento, ele tira o ser humano de dentro dele mesmo, sabe? De dentro das suas próprias mazelas ou daquilo que ele acha que é legal nele mesmo. E a tua esposa, ela vai apontar para você aquilo que você é. E você não vai querer ouvir. E eu já falei para a Karine, não fala para mim, eu não quero ouvir. Mas ela fala mesmo assim. Porque é ruim ouvir, cara. Quem gosta de ouvir a verdade sobre si? Ninguém gosta. Mas a tua esposa, ela gosta de falar para você. Ela ama falar para você. Né? E ela se aproveita que a nossa memória é fraca. Na verdade, a minha se aproveita que a minha memória é fraca. Eu não guardo as coisas de errado que ela faz, mas ela sabe tudo de errado que eu faço. Aí ela vai, mas você na semana passada que não sei o que, mas você que no mês passado. Aí eu falo, caraca, eu tenho que puxar na memória aqui alguma coisa, calma aí. Eu preciso estar, né? Pare com ela, cara, para ela não ficar sempre em mim. Mas eu sempre erro porque minha memória é horrível. Quem me conhece sabe de perto, sabe que minha memória é horrível. Mas é isso, o casamento ele faz isso com a gente. E as pessoas estão fugindo disso. As pessoas estão correndo de responsabilidade, as pessoas estão correndo de perder. As pessoas não querem mais. Mas por quê? Por quê, querido? Se não for uma agenda do inferno. Isso é uma agenda do inferno. Gente, por que hoje em dia se fala tanto de depressão, tanto de crise de ansiedade, tanto de tantas coisas? Porque a gente está mergulhado dentro da gente mesmo. E a gente vai ver isso. A gente vai ver depressão em nós, a gente vai ver ansiedade em nós, a gente vai ver morte e dor em nós, a gente vai ver solidão em nós. Mas o casamento faz o quê? O casamento te tira disso.
estou falando de casamento porque eu usei a parábola do casamento, de Cristo e a noiva. E em João, capítulo 4, a partir do verso 7, verso 27, desculpa. Vamos ler. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou, por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiram com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Então Jesus disse: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe? Vocês não conhecem o ditado? Um semeia e outro colhe? E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Cara, essa passagem aqui, ela me pegou e ela me quebrou. Me quebrou. Eu queria fazer uma exposição com vocês desses textos. No versículo 27. Reputação acima da missão. O que aconteceu aqui nesse versículo 27? Os discípulos, voltando, deixa eu dar um contexto, né? Para quem não conhece. Todos conhecem esse texto? Conhecem, né? Jesus, ele estava falando, pregando para a mulher samaritana, e ele ele prega para ela e ela corre para o povoado, para poder chamar outras pessoas. E nesse momento em que, onde ela está indo pregar o evangelho para o povoado, os discípulos estão chegando. E eles pegam Jesus conversando com ela, mas eles não falam nada, né? Eles só pensam. Ele chega para Jesus e pensa assim: pô, o que esse cara está falando com a mulher, cara? O que Jesus está falando com a mulher? Os discípulos ficam chocados por ver Jesus falando com uma mulher. O preconceito da época dizia que um homem não poderia falar com uma mulher diretamente, ainda mais sozinhos no ambiente, mesmo que seja ao ar livre. Ele teria que se dirigir aos pais da menina, né, da pessoa, ou ao marido da mulher, antes de falar com a mulher. Só que a mulher samaritana, ela não tinha marido e ela já tinha tido 5. E Jesus, ele quebra o protocolo. Ele quebra isso a gente está cansado de saber. Ele quebra um limite cultural. Ele quebra um limite cultural até mesmo na vida dos discípulos. E ao falar com aquela mulher, os discípulos, eles estavam amando mais a própria reputação. Olha só, eles estavam amando mais a própria reputação do que a mulher. Mais uma vez, nós estamos falando de uma geração perdida dentro de si mesma, perdida dentro da sua própria reputação, da sua autoimagem, perdida dentro de si mesma e preocupada com os olhares, preocupada com as pessoas à sua volta, em detrimento
aquilo que Cristo estava fazendo. Cristo estava salvando uma alma. Não, Cristo não estava salvando uma alma. Cristo estava salvando uma aldeia, uma cidade. E ele sabia disso. Só que os discípulos, presos dentro deles mesmos ainda, não conseguiram enxergar isso. Porque quando a gente está dentro da gente mesmo, a gente fica cego. A gente não consegue enxergar necessidades à nossa volta. Quando a gente está preso dentro de nós mesmos, a gente só consegue ver aquilo que está faltando em nós. Aquilo que nós não conseguimos ainda, aquilo que nós não conseguimos conquistar, aquilo que nós não conseguimos fazer, mas quando nós não estamos olhando mais tanto para nós mesmos, a gente consegue ver um pouquinho daquilo que o outro está passando, um pouquinho daquilo que o outro está enfrentando, um pouquinho daquilo que o outro está vivendo. E muitas vezes, na grande maioria, é pior do que o que a gente está passando. E aquela mulher, ela era essa pessoa, ela estava destruída, ela estava em cacos, ela não tinha marido, e dependendo da idade dela, talvez ela não conseguiria ter mais. Isso é triste, isso era uma coisa que acontecia muito naquela época. No versículo 31, eles vão falar assim: Rabi, como alguma coisa. Eu vou falando, tu vai colocando os versículos? Já está colocando, né? Pô, você é 10 demais. Milena é melhor. Rabi, como alguma coisa. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Não, mais embaixo. Aí, Jesus, Rabi, coma alguma coisa. O que isso está mostrando? A palavra de Deus, querido, ela não deixa textos soltos. Ela traz uma mensagem. O Espírito Santo está trazendo uma mensagem aqui. Ele quer explicar alguma coisa aqui. Por que ele iria incluir? Pô, Jesus está com fome. Jesus, come alguma coisa. Qual a necessidade, né? Às vezes, mas a Bíblia, ela faz questão, porque existe um significado aqui. Qual era a preocupação dos discípulos? Olha só, pensa comigo. Jesus poderia ter ido junto com eles ao mercadinho. Pensa comigo. Cara, mas Jesus olhou uma oportunidade. Eu não posso ficar aqui não, né? Senão minha cabeça some. Eu fico subindo aqui, eles ficam me dando esporro. Desculpa, gente, eu preciso... Jesus, ele poderia ter ido com eles até o mercadinho, comido lá, feito alguma coisa, mas ele ia perder o time. Porque era o tempo dele ir no mercadinho, ela ia pegar água e ir embora, e um povoado não seria alcançado. Quando nós, cara, estamos presos dentro de nós mesmos, nós perdemos o time. Nós perdemos o tempo da colheita. Nós perdemos as oportunidades que o Espírito nos traz. Porque o Espírito, ele está o tempo todo nos conectando a pessoas. Está o tempo todo nos conectando a pessoas. O Espírito Santo, ele está o tempo todo fazendo com que a gente passe por pessoas, fale com pessoas, toque em pessoas. E a gente acha que isso é natural. Querido, desde que você levantou a tua mão e você aceitou a Cristo, na verdade, desde antes, né? Porque o Senhor te viu antes. Nada é natural para você. Tudo para você é uma oportunidade de deixar vazar um pouquinho, igual Jesus. Jesus, ele deixou vazar um pouquinho na orla das suas vestes. Aí ele fala, quem me tocou? Todo mundo estava tocando ele. Mas uma pessoa tocou ele diferente. Uma pessoa tocou ele diferente e ele percebeu, porque ele estava sensível. Ele não estava preso dentro dele mesmo. Mas já os discípulos, preocupados com a sua fome. E isso, querido, é ruim? Não é ruim. Porque nós sentimos fome, nós temos necessidade, nós temos... que comprar as coisas, nós temos que fazer a nossa vida, tem que trabalhar, tem que... Só que a gente não pode, não precisa estar preso nisso. Essa não é a finalidade de tudo. Isso é só o superficial. O problema é quando nós colocamos o nosso bem-estar acima da missão de Deus.
aí nós temos um problema. Os discípulos não discerniram. Pô, por que Jesus quer ficar aqui? Na porta de um povoado que não é dos nossos. Aí quando ele voltou, por que Jesus está falando com uma samaritana? Porque Jesus não estava preocupado com ele. Ele estava com fome? Estava. Ele era ser humano igual a gente. Tinha fome, tinha que tomar banho, tinha que ir ao banheiro. Tinha tudo isso. Ou você acha que Jesus tinha pegado toda a sua glória naquele momento só para não sentir fome? Não. Jesus foi homem como eu e você. Ser humano como eu e você, para nos ensinar como ser. E ele falou que a fome dele não era mais importante do que a fome dela. O quanto a tua fome tem sido mais importante do que a fome do outro. O quanto a tua necessidade tem sido maior do que a necessidade do outro. A palavra de Deus diz que nós devemos pôr as necessidades dos outros acima das nossas. Mateus, isso é radical. É radical. Mas a palavra de Deus é radical. A palavra de Deus é radical. Eles estavam muito focados no ronco do estômago deles. E não conseguiram enxergar que Deus queria salvar uma cidade. Que Deus queria tocar uma cidade inteira. Eu queria citar aqui algumas desculpas que a gente dá. Algumas desculpas que o nosso eu, nosso estômago dá para não fazer a missão. E talvez você vai se identificar com algumas delas. Não tenho preparo. Acho que eu preciso ler um pouco mais a Bíblia. A samaritana conhecia Jesus há meia hora. Meia hora. Olha só. Às vezes a gente acha que precisa de um curso intensivo de evangelismo, que não sei o que lá, para poder fazer e acontecer. Não, a samaritana tinha 30 minutos que conheceu Jesus e já começou a testemunhar. Te quebrei, né? Vamos para mais uma. Não sou bom exemplo, eu erro muito. Mateus, poxa, eu erro muito, cara. Eu não tenho freio na minha língua, pô, eu falo coisa errada toda hora. Pô, Mateus, eu peco toda hora, eu vacilo toda hora. Irmão, mais vacilona do que a mulher samaritana, que ela teve 5 maridos, e o que ela estava atualmente, naquele momento, não era dela, era de outra pessoa, provavelmente. E aí? Mas ela testemunhou. Cara, a Bíblia, ela dá cada soco na nossa cara, né? A Bíblia gosta Deus gosta disso, cara. Deus gosta de nos contrariar, de quebrar as nossas estruturas. Evangelizar não é dizer, olha como eu sou forte, olha como eu sou sábio, olha como eu sou santo. Evangelizar é como se fosse um mendigo falando para outro, cara, ó, eu achei pão. Eu achei pão. Ali tem pão. Vamos comer pão comigo? É isso, querido. É isso. Agora essa aqui eu vou pegar alguns, hein? Evangelizar não é meu chamado. Eu não fui chamado para evangelizar, eu fui chamado para tocar guitarra. Estou falando de mim, tá? Eu não vou falar de outras pessoas, não. De mim. Eu fui chamado para tocar guitarra. Eu não fui chamado para evangelizar. Não precisa disso. Eu já estou fazendo a obra de Deus aqui no altar. Eu poderia falar isso? Poderia. Eu estaria certo? De maneira nenhuma. Redondamente enganado.
a palavra que eu escolhi. O narcisismo cristão. Sabia que existe narcisismo cristão? O narcisismo cristão quer escolher o seu próprio chamado. Não porque eu sou profeta, aleluia. Eis que te digo, varão. Mas aí, no amigo do trabalho, ele não quer profetizar a palavra de Deus. Porque é legal, é glamuroso ser um profeta na igreja. Muito bom, mas lá fora ninguém vai te ver, cara. Lá fora ninguém vai te perceber, lá fora ninguém vai te aplaudir, lá fora ninguém vai te colocar num pedestal. Toda hora eu perco onde eu estava. Eu prego só com minhas atitudes. Eu prego só com as minhas atitudes. Eu estou naquela vibe de Noé. Eu estou construindo a minha arca. E eles estão vendo. Já ouviu o crente Noé? O crente que não prega, não fala nada. Está vivendo, não é, né? O crente não é. Que ele está lá, está construindo a arca dele, pá, vivendo a vidinha cristã dele, e está ali construindo a arquinha dele, e o outro está ali. O Senhor não nos chamou para poder pregar só com as nossas atitudes. A palavra é bem clara. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A gente prega com a nossa vida? Sim, e é muito válido, é muito importante, mas ela também precisa ser acompanhada de uma mensagem poderosa, que é o evangelho, porque as pessoas precisam descobrir a fonte da tua vida, a fonte da tua beleza, a fonte da tua glória, sabe? A fonte daquilo que te faz reluzir, que te faz despejar vida para onde você vai. As pessoas precisam saber de onde vem. Mas elas não vão saber se não há quem pregue. Estou focado na minha carreira, ou na minha agenda, ou no meu trabalho, ou na minha faculdade. Sempre uma desculpa. Ou é o trabalho, ou é a faculdade, ou é o casamento, ou é não sei o que, ou é não sei o que lá. Sempre coloca um empecilho. A agenda está sempre lotada. Ela nunca tem uma brechinha para como ter um discipulado sentar numa mesa, conversar com um amigo do trabalho sobre Jesus, sobre Deus, sentar numa mesa ali dos teus amigos que você gostava de sentar quando você tomava aquele goró, quando você usava o que tu tinha que usar lá. Cara, Jesus nunca te pediu para você sair desse lugar. Jesus, cara, isso é triste na igreja, sabe por quê? Porque a gente pega a pessoa, tira a pessoa do lugar onde ela deveria ser luz, no momento em que ela mais tem luz e sede e fome de Deus, e tira ela do ambiente, e acha que está salvando ela, quando na verdade Jesus falou assim, ó, para a mulher samaritana, tinha acabado de converter ela, Jesus tinha acabado de converter ela, e ela foi correndo para o povoado. Jesus não segurou ela. Jesus não segurou ela e falou assim, não, os discípulos estão chegando, vamos lá tomar um café, vamos lá comer, vamos lá fazer um discipulado, vamos lá fazer uma reunião de oração, vamos lá fazer, não, pode ir, vai e prega aos seus. A igreja pegou e fez isso aqui, ó, pegou o Vitor, fez isso aqui, ó, não Vitor, ó, aquilo ali é ruim para tu, cara, aquelas amizades ali são ruins para você, e cara, são, talvez seja um momento frágil para ele, mas, cara, maior o espírito que está em nós do que o que está no mundo, pelo amor de Deus. Isso é coisa de igreja fraca. Eu tenho que falar. Oraram para eu falar, pastor. Desculpa. Desculpa, é que eu me empolgo. Eu posso andar até aqui, né?
Daqui para cá. Caraca, vou ter que me contentar aqui com esse espaço. Amém. Querido, a gente não tem que proteger ninguém. Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para dizer o que o outro tem que fazer ou não? Onde o outro tem que ir ou não? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um servo de Deus. Eu prego o Evangelho. Essa é a minha missão, esse é meu propósito. Eu estou focado na minha carreira, no meu projeto, naquilo que eu tenho que fazer. Estou dentro de mim. Mateus, tu não sabe, Mateus. Cara, minha agenda está muito grande, muito... Cara, vou te falar, eu entendo. A minha agenda também está muito grande. Gente, eu trabalho de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. Antes era até 7 horas da noite. Mas agora diminuiu até 6 horas. Eu tenho 3 filhos pequenos, 3 bebês. Quando eu chego em casa, minha esposa, ela tá tô com os cabelos para cima, de tanta doideira que ela passa. E ainda assim, cara, eu me desgasto, eu me desdobro para estar fazendo o que tem que ser feito. E eu vou te falar, muitas das vezes é ela que sofre. Porque eu ainda não posso levar todo mundo. Às vezes está frio, tá muito frio, e cara, acho que eu falo, Karine, as crianças vão ter que ficar. Ela, não, eu fico. Ora por um carro pela minha vida aí, gente, para Deus mandar um carro para mim, que aí eu posso levar todo mundo para cima e para baixo. Mas a gente tem que parar de dar desculpa, cara. Tem que parar de dar desculpa, cara. Cara, se eu for te contar a minha agenda, como é que é, você vai falar, Mateus, quer mais 24 horas? Eu te dou a minha. Mas a gente tem que dar um jeito, querido. Tem que dar um jeito, tem que sair de dentro da gente, cara. Tem que sair de dentro da gente, sabe por quê? Porque quanto mais dentro de você vai ficar, você fica, mais coisas ruins você acaba vendo em você. Querido, você começa a ver os teus maiores defeitos, vem a solidão. Ou então, ao contrário, você começa a se inflar muito. Você começa a se enxergar demais, além daquilo que você é de verdade. A sexta, falta 4 meses. A cidade é muito dura, ou a hora não é essa. Ah, Mateus, eu não prego o evangelho porque a galera lá do trabalho é muito dura do coração. Eu não prego o evangelho no meu trabalho porque a galera não quer. Ou então, deixa para depois, lá no trabalho eu não posso também ficar, toda hora pregando o evangelho para alguém, falando de Deus para alguém. Eu não posso chamar meu amigo no canto e falar alguma coisa para ele. Mas a gente pode fazer tanta coisa, né? A gente pode, na hora que está tomando o cafezinho lá, falar de futebol, falar de... A gente não pode falar de... Desculpa. Não, deixa para depois. Mais para frente, agora eu estou um pouquinho ocupado. Mais para frente. Jesus falou, levante e olhe. Não faltam 4 meses para a colheita. Os campos estão brancos. Querido, olha para o teu amigo e fala assim, os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Agora eu queria falar um pouco da resposta de Jesus, a partir do verso 34. Ele fala, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Cara, isso aqui é libertador num nível que você não tem ideia. Sabe quando Jesus ele falou isso aqui? Ele está falando assim, ó, ele está pegando o apóstolo Pedro, ó, tirando o apóstolo Pedro de dentro do Pedro e puxando para fora. Está falando assim, ó, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a sua? Qual é a sua comida e a sua bebida? O que é comer e beber? Essencial à vida. O que é essencial à sua vida?
o que é essencial à minha vida. Jesus ensina um princípio. A sua verdadeira satisfação não está em fazer a sua própria vontade. Querido, não pense que se você faturar mais na sua empresa, você vai ser mais feliz. Não pense que se você, naquele negócio que você está fazendo, você vai ficar alegre e feliz e satisfeito. Não pense que se você tiver X na conta, não pense que se você tiver um carro do ano, não pense que se você estiver fazendo N coisas para você vai ser satisfeito, porque você não pode se satisfazer. Você não consegue ser um fim em si mesmo, e nada daquilo que você pode fazer pode te satisfazer. Cara, se você entender isso agora, você vai poupar 40, talvez 50 anos da sua vida, se desgastando numa coisa que não vale a pena, que é a sua própria vida. Perca a sua própria vida. A palavra de Deus diz assim, ó: quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Quem achar a sua vida vai perder. Vai perder. No final, é aquilo que Salomão falou lá atrás, na sua velhice. Vaidade. Tudo é vaidade. Salomão falou que teve riquezas, que teve mulheres, que teve famílias, que teve tudo. E no final não valeu de nada, vaidade. Aí sabe o que ele se contentou? Onde ele encontrou satisfação? Aí ele fala lá em Eclesiastes capítulo 2, se eu não me engano. Ele fala: eu encontrei satisfação em comer, beber e desfrutar disso tudo com o Senhor. Depois você dá uma olhada lá. Eu não vou lembrar agora o versículo. Cara, quando eu li isso, cara, isso me... Eu falei, caramba, o cara, ele está me dando a planta. Olha só, um cara que viveu, um rei que viveu e teve de tudo que ele poderia ter. Fez de tudo que ele poderia fazer. No final da vida dele, ele fala que nada fez sentido, e só o que fez sentido foi os momentos em que ele comeu e bebeu, desfrutou de alguma coisa boa, ao lado de Deus. Isso valeu a pena. O que Deus te chama para desfrutar com Ele? O que Deus te chamou para comer e beber? Hã? Da vontade do Pai. Cara, você não entendeu. Salomão falou que comer e beber era o que satisfazia ele, depois no final da vida, ao lado de quem? De Deus. E o que Deus está te chamando para fazer? Comer e beber da vontade do Pai, querido. Comer e beber da vontade do Pai. Desculpa. Eu sempre acordo de bebê, cara. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Aí ele fala, desperta. Vocês dizem, falta 4 meses. Despertem e olhem em volta. Os campos estão brancos, não é amanhã. É hoje, é agora. Os campos estão brancos hoje. Você já... Quando Jesus está falando desperta, ele está falando assim, ó, tira o olho do teu umbigo um pouquinho. Tira o olho do teu umbigo e, ó, levanta a cabeça. Sabe quando é que eles viam que os campos estavam brancos? Quando na superfície da plantação, que eu não lembro, acho que era trigo, ela ficava com um aspecto de branquidez, né? Branquidez. Em cima, bem em cima. Os campos estão brancos, ele olha. Está na hora de colher. Está na hora de fazer a colheita. Chegou o tempo, vamos colher. Aí Jesus fala, ó, se você não tirar o olho do chão,
ou do seu umbigo, você não vai ver os campos brancos para a colheita. Já parou para olhar? Já parou para olhar para o teu vizinho, para a tua vizinha? Já parou para olhar para o teu amigo, para a tua amiga? Já parou para olhar a família daquela pessoa que, cara, te tem com o maior apreço? Já reparou? Sempre tem alguém que você não tem tanta intimidade, mas aquela pessoa te tem como cara, assim, às vezes comigo acontece isso, uma outra pessoa. Às vezes eu não tenho tanta intimidade, não tenho muito conhecimento daquela pessoa, mas ela me tem como uma pessoa muito legal, muito boa de estar perto. E, cara, isso é uma oportunidade, cara. É um campo branco para você, que Deus está te entregando de mão beijada, para você colher onde você não plantou. Outros plantaram, o Senhor está colocando, está ouvindo e falando assim, ó, colhe. Colhe. Sai de dentro de você. Saiamos de dentro de nós. E levantemos a cabeça e vamos ver os campos brancos. Os campos estão brancos. Sabe quando é que a gente sabe que os campos estão brancos para nós? Quando no mundo está tudo indo de mal a pior. Vocês têm percebido a degradação? Eu não estou falando tecnologia, porque tudo isso está avançando, por incrível que pareça. Medicina está avançando, tecnologias estão avançando, cura de algumas doenças que antes não tinha cura, e a gente está vendo tudo avançar. Que bom, isso é legal, mas você está percebendo uma degradação moral que o ser humano tem vivido nas últimas décadas? Nos últimos 50 anos, talvez? E isso é ruim para nós? Isso é oportunidade, cara. Isso é oportunidade. Para quem, ó, levanta os olhos. Os campos estão brancos. Levante os olhos. Os campos estão brancos. Levante os olhos e veja. Veja as oportunidades que o Senhor tem te dado. Que o Senhor tem nos dado para ser luz no meio das trevas. Para tocar alguém que precisa ser tocado. E, cara, está tão fácil que você não precisa fazer esforço. Não precisa ficar fazendo aquela... Não, cara, tá bom. Os campos estão brancos. Mateus 28, a partir do versículo 18, vai dizer assim. Bota aí, Mateus 28, 18, por favor. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso aqui nada mais é do que a sua missão. Te apresento a sua missão. Você não é, a sua missão e o seu propósito não é tocar um instrumento legal. Já estou te dizendo isso. Esquece isso. A sua missão e o seu propósito não é dar aula numa escola de inverno ou numa escola de igreja. A sua missão não é você segurar um microfone no altar e pregar para 20, 30, 40, 50, 10 mil pessoas. Essa não é a sua missão. Não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou: faça discípulos. Faça discípulos. Foi isso que Jesus falou. Jesus não falou que a tua missão era dançar. Jesus não falou que a tua missão era tocar. Jesus não falou que a tua missão era ficar na portaria, que a tua missão era ficar escrevendo o número das pessoas. Tudo isso nós fazemos porque faz parte da missão. Mas qual é a tua missão? Ide, fazei discípulos. Se isso não queima o teu coração, tu está sendo crente errado demais.
errado demais. Reveja tudo, volta, rebobina a fita da tua vida e volta para o trilho, porque a tua missão não é segurar um microfone, a tua missão não é varrer um templo, a tua missão não é tocar um instrumento, a tua missão não é ficar no computador, a tua missão é fazer discípulos enquanto você faz tudo isso. Amém? Ou a tua missão não é você abrir aquela tua grande empresa que você quer, essa não é a sua missão, essa é um meio que Deus está te dando para fazer discípulos. Você não é um empresário na terra, você é um filho de Deus empresariando na terra. Você não é um funcionário de uma empresa, você é um filho de Deus que está funcionário de uma empresa, para um fim, e que quando esse fim chegar, encerra contrato, vai para outra. Porque o Filho de Deus, o Espírito, sopra. O Espírito sopra. Não te quero mais aí, sai. Já aconteceu isso contigo? Comigo já. Não te quero mais aí, sai. Ah, Senhor, mas eu vou para onde? Não tem para onde ir, sai. Sai. Empresa que eu poderia ficar na minha vida toda, se eu quisesse. Sai. Falei para o meu, cheguei para o meu encarregado, vou sair. Aí ele, mas por quê? Te ofereceram outro lugar? Eu falei, não. Aí ele, ué, tá indo para onde então? Não sei. Não sei. Mas não te chamaram para nenhum lugar? Eu falei, me chamaram. Mas ele não sabia quem me chamou, né? Quem me chamou foi Deus. Eu falei, tá bom. Ele falou, tá bom então, né? Vai lá no RH lá e assina lá. Eu falei, beleza. Fui lá, assinei, fiz as minhas contas, sentei no meu sofá, falei, e agora? Até que um amigo me chamou para catavento. Aí eu falei, pô, cara, tá bom, vamos lá, vamos fazer o teste lá. E estou lá até hoje, vai fazer 6 anos, não, vai fazer 5 anos que eu estou lá. 5 anos que eu estou lá. Aproveitando a oportunidade. E você acha que eu sou bom o tempo todo? Você acha que alguém aqui, cara, pelo amor de Deus, tira essa visão errada das pessoas. As pessoas, elas têm problemas e são maiores do que você pensa. As pessoas, elas têm pecados e eles são tão ruins quanto os seus. Então, a pessoa sobe aqui, ela não é um Superman, ela não é, não, cara, ela é um ser humano igual você, tenha essa consciência. Porque as pessoas acham que só porque a gente sobe aqui e a gente faz as coisas na igreja, é porque a gente é super-herói. Não, querido, pelo amor de Deus. Se eu cair amanhã ou depois, se eu tropeçar, eu vou precisar que você me estenda a mão. Eu vou precisar que você me estenda a mão. O pastor, se um dia, Deus me livre e guarde, acontecer alguma coisa, ele vai precisar que nós estendamos a mão para ele, porque ele é homem. Todos nós. Então não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, todo mundo está no mesmo barco, um ajudando o outro. Só que existem aqueles que se jogam mesmo. Decida se jogar, sem reservas para Deus, sem reservas para a obra de Deus. Sem porém, Senhor, mas o meu negócio, Senhor, mas a minha casa, Senhor, mas os meus filhos. Cara, o Senhor está jogando as tuas desculpas no lixo. Ele não quer saber das tuas desculpas. No final ele vai falar, me dá a sua mão, eu quero ver as obras das suas mãos. Precisamos entrar na missão de Deus. Lá dentro ele vai te mostrar como você vai servir melhor a Ele. É isso, esse é o padrão. Mateus, qual é o meu propósito? Mateus, capítulo 28. Qual o versículo? 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. A partir do versículo 2, tu vai achar o teu propósito. Agora, enquanto você está cumprindo esse propósito, o Senhor vai te mostrar uma forma melhor.
de você fazer o que você já está fazendo. E vai dar muito fruto. Agora eu quero falar um pouco da mulher samaritana. Eu sei que não tem tempo ainda. Ó, lá no versículo 28 e 30, vai dizer assim, ó. Ela deixou a vasilha de água no poço. Olha só, a mulher samaritana, assim que ela encontra Jesus, o que ela faz? Por que ela foi no poço? Por que a gente vai num poço? Pegar água. Por quê? Nós temos uma necessidade de água. Ou ela queria tomar um banho, ou ela queria matar a sua sede. Aí o que ela faz? Ela não pega nem a água que ela queria pegar, e ela fica tão desesperada que ela deixa a vasilha dela lá, e ela vai direto para a cidade, pregar o evangelho. Ela fez o exato oposto dos discípulos. Uma mulher samaritana fez o que os discípulos que estavam caminhando com Jesus não fizeram, que foi largar a vasilha. Você largou a sua vasilha? Nós largamos a nossa vasilha? Ou a nossa vasilha é mais importante para nós do que a missão de Deus? Ela correu de volta para as pessoas que julgavam a ela, que falavam mal. Gente, uma mulher que teve 5 homens, ela é de boa reputação? Muito mais naquela época. É ou não é? Não, não é. Mas ela pega e volta para o povoado, onde ela é mal vista, onde ela é mal falada, onde ela é malquista. E ela testemunha de Cristo. Os discípulos não tiveram essa coragem, sabe por quê? Porque diante de uma mulher samaritana, eles iriam falar para Jesus não falar com ela. Eles seriam, na verdade, igual o povo da cidade que estava recebendo ela. Aqueles que iriam falar mal, aqueles que iriam dizer, aqueles que iriam falar, aqueles que iriam tacar pedra. Tem uma última coisa. E ela prega o sermão perfeito. Gente, um sermão que nem o pastor Vinícius conseguiria pregar. Ela prega um sermão, pastor, e olha que tu prega bem, hein, cara. Ela ia pregar um sermão que nem o pastor Vinícius ia conseguir pregar. Sabe qual? A vida dela. Porque nem se o pastor fosse o melhor pregador do mundo, nem se ele fosse Billy Graham, ele ia conseguir pregar o testemunho dela, mas ela tinha um testemunho para dar. Qual é o teu testemunho? O que a tua vida tem para oferecer para a vida de alguém? Ela foi para o meio de um povo que não queria ela, um povo que falava mal dela, um povo que muito provavelmente... Mas ela foi lá, ela enfrentou a vergonha, para quê? Para amar outros. Ela não tinha motivo nenhum, Jesus não falou para ela fazer aquilo, mas ela foi, porque ela bebeu de uma fonte. Ela bebeu da fonte, e Jesus falou assim, ó, e será para você uma fonte que jorrará para a vida eterna. E começou a jorrar de dentro dela. Ela encontrou Jesus. Não dava para parar aquela fonte. Aquela fonte, Wesley, ela ia ficar rolando ali, ó. Ela não poderia reter. O que você tem retido de Deus, querido? Nós não somos represas da glória de Deus. Nós não somos represas da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não pode parar em nós e ficar de gotinha em gotinha para o outro. Não! Ela precisa ser entregue. Ela precisa ser entregue com o gosto da nossa vida. Porque a minha água, a água que eu libero, ela é diferente da água do pastor, que é diferente da água do outro pastor, que é diferente da água do Ezequiel, porque ela tem o tempero da minha vida. A palavra de Deus, ela precisa ser temperada pela tua vida. Cadê a tua vida? Cadê a tua vida para o outro? Cadê a minha vida para o outro? Isso é poderoso, testemunho é poderoso.
E na escola de inverno, toda hora falando escola de inverno, na escola Betel, lá no quarto mês, eu vou dar spoiler, tá? Nós vamos estar ensinando sobre evangelismo e missões. Nós vamos estar tratando com vocês sobre como pregar o evangelho, como testemunhar, o que dizer, o que não dizer, qual é a postura. Tudo isso nós vamos estar passando, mas você não precisa disso. Isso é só um a mais. Você já pode começar amanhã, se você quiser. Pega um amigo do teu trabalho. Ouve o que ele tem a dizer. Ouve qual é a necessidade dele. Ouve qual é a lamentação dele. Ouve e derrama aquilo que o Senhor colocou dentro de você. E sabe qual foi o fruto da pregação dela, querido? Uma aldeia inteira. E ela só falou assim, ó, ele falou tudo o que eu vivi. E ela não precisou falar o que ela viveu, porque todo mundo já sabia. Aí eu imagino aquele povo recebendo aquela mensagem, né? Pô, ele falou tudo que eu fazia. Pô, se o cara falou tudo que ela fazia, e ela fez coisa para... Desculpa, gente. Ela falou tudo, ele falou tudo que ela viveu, e ela viveu coisa abessa, pô, a gente precisa conhecer esse cara. Aí eles vão lá. Aí eles falam isso aqui, ó. Bota aí nos últimos versículos aí, a mulher samaritana. Não, mais embaixo. Mais, lá para baixo. Calma aí, volta, sobe. 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 Aí, calma aí. Desce um. Ó, muitos samaritanos do povoado, embaixo, tá, gente? Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram do povoado para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, desce. E muitos outros ouviram a sua palavra e creram. E então disseram à mulher, volta. Gente. Aí. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Agora vocês ajuntarão a colheita. Não, desce. 42. Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Querido, você já sentiu o gosto de ganhar uma alma para Jesus? Você já sentiu o gosto de pregar o evangelho para uma pessoa e naquele momento ela entender a verdade do evangelho e ela entregar a sua vida para Jesus? Não tem preço. Não tem preço. O que você vai deixar no poço hoje? A mulher deixou o cântaro. A mulher deixou o cântaro dela. E hoje Jesus nos chama para deixar alguma coisa no poço. Qual é a tua maior desculpa? Qual é a tua maior desculpa? O mês de evangelismo e missão está acabando. Mas a missão não acabou. A missão continua. A missão continua. E se nós permanecermos enterrados em nós mesmos, nós não vamos participar. Não vamos participar. Se você tem vivido apenas para você, eu queria te convidar a dar um passo de arrependimento diante de Deus. Se você percebeu nessa pregação que você tem vivido a sua vida para você mesmo, dê um passo à frente, vem aqui na frente para a gente orar. Sabe por quê? Ela deixou o cântaro dela no poço. A gente precisa deixar o nosso no altar.
Quem achar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, a encontrará. Vamos se pôr de pé? Eu queria orar. A nossa comunhão com Deus, ela não é um fim em si mesma. Nós falamos sobre adoração. Mês passado e hoje estamos falando sobre evangelismo. Isso não é à toa. O Espírito Santo está construindo algo em nós. Sabe por que você não sente vontade, desejo de pregar o Evangelho? Ou você não percebeu a urgência disso ainda? Porque talvez te falte um pouquinho mais de comunhão com Deus, num verdadeiro encontro com Deus, numa verdadeira revelação de quem Deus é e do seu propósito e do quanto Ele nos ama e do quanto Ele ama o perdido. Nos falta, e como eu falei na última pregação, está vulnerável à glória de Deus. Nos falta estar diante da glória de Deus e ser irradiado pelo poder da glória de Deus. Nos falta ser mudado de dentro para fora do nosso duro coração, amante de si mesmo, seguindo as regras do presente século. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia da tua noiva. Tira, Senhor, do nosso meio. Tira, Senhor, do nosso meio essa cultura individualista. Essa cultura, Senhor, que olha só para o seu ego. Essa cultura egocentrista. Essa cultura que está preocupada com a sua vida. Quando o Senhor nos convida a largar a nossa própria vida, a buscar o teu reino em primazia, e ver o Senhor acrescentar na nossa vida tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que pensamos. O convite do Senhor não é para que nós perdamos a nossa vida, mas que nós ganhemos a sua vida. Existe uma vida melhor do que essa que você pensa que você está vivendo, ou que você pensa que você está construindo. Se você largar esse pouquinho que você tem aí com você, o Senhor pode te dar muito mais, mas abraça a missão dEle. Abraça o projeto dEle. Abraça o ID, abraça a grande comissão. A grande comissão, ela é uma comissão, porque nós somos comissionados com Cristo para a obra que Ele começou. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Oh Senhor, nos tira de dentro de nós. Senhor, nós queremos, Senhor, ser movidos pelo que te move. Senhor, nós queremos ser movidos pelo que te move. Senhor Jesus, nós queremos amar o que o Senhor ama. Senhor Jesus, nós queremos gastar a nossa vida no que realmente interessa, no que realmente interessa eternamente, porque as coisas dessa terra passarão, são nada, tudo aquilo que podemos construir, tudo aquilo que podemos fazer, de nada adiantará, são palha.
palha que vai ser levado com vento, mas a tua grande obra permanecerá para sempre. E eu quero, Senhor, ser um dos que contribuíram, nem que seja minimamente, e ser eternizado na tua eternidade. Contribuir, Senhor, nem que seja minimamente, nem que seja ganhar uma alma, nem que seja amar uma pessoa, nem que seja cuidar e discipular uma vida, mas eu preciso estar nesse lugar. Quem quiser vir aqui à frente, se essa palavra te pegou, não seja hipócrita, não finge que não ouviu, e vem aqui na frente. Se essa palavra te atingiu, vem deixar no altar. Vem deixar as suas desculpas. Vem deixar as suas mazelas. Vem deixar no altar. Tenha vergonha não. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. A gente teria que ter vergonha da nossa postura diante dos principados. A gente teria que ter vergonha da nossa postura diante de Deus. Desculpa, mas eu preciso falar isso. Teria que ter vergonha da nossa postura diante dos anjos que desejam pregar o evangelho e não podem. E os anjos te vêm com a bandeja, com o queijo e com a faca na mão. Aí ele fala: por que esse cara não falou de Jesus? Por que esse cara não falou de Jesus para aquela pessoa? Esse era o momento. Porque ele não amou. Porque ele não amou. Porque ela não amou aquela menina que estava precisando. Por quê? Os anjos, eles ficam assim, desesperados. Porque eles querem falar, eles querem pregar o evangelho, não podem. Porque o Senhor deu para mim e para você um encargo e a missão. E nós negligenciamos. Tem misericórdia de nós, Senhor, como igreja. Tem misericórdia, Senhor, daqueles, Senhor, que hoje, humildemente, Senhor, diante do teu altar, querem deixar as tuas vasilhas. Querem deixar as suas vasilhas. Querem deixar no altar as suas desculpas. Muitas vezes, Senhor, querem deixar no altar os seus projetos, querem deixar no altar os seus sonhos, querem deixar no altar a sua vida, para viver a tua vida, ó Deus.